Vamos iniciar aqui a nossa oficina hoje sobre a parte recursal. Então, nós vamos trabalhar hoje o agravo de instrumento. Então, vamos lá. Bom, todo mundo sabe o que é agravo de instrumento, né? Nós tivemos, depois da reforma do Código de Processo Civil, uma restrição na questão do cabimento. Até então, nós tínhamos a ideia conceitual de agravo de instrumento como recurso cabível contra decisões interlocutórias, e ponto final. E aí nós tivemos agora um rol taxativo, né, previsto lá no artigo 1015, então você tem um rol fechado de possibilidades. É claro que neste rol nós temos lá o último inciso que fala nas demais hipóteses previstas em lei. Então, quer dizer, é cabível agravo de instrumento, não é somente não é contra toda e qualquer decisão interlocutória, é somente aquelas que estão indicadas pelo legislador no Código de Processo Civil. Então, isso já, a ideia era a de reduzir o número de agravos, porque vejam que interessante, aqui em São Paulo mesmo, um recurso de apelação, antes da digitalização dos processos, levava, em média, 5 anos para ser julgado, uma apelação. Por quê? Porque o tribunal julgava muitos recursos de agravo de instrumento. Então, o tribunal virou um tribunal de agravos. Se a gente parar para pensar um pouco na essência, claro que o agravo é muito importante, mas a essência de um tribunal de uma segunda instância, sem dúvidas, ela é para reanalisar as questões de mérito. Então, quando nós falamos de uma apelação, né, um recurso contra uma sentença, e esse recurso contra uma sentença que tratava, então, de uma questão de mérito, acabava ficando de lado por conta do julgamento dessas ações aí, né? Então, dessas ações, desses recursos aí, que são os agravos de instrumento. Primeiro filtro aqui em São Paulo que foi colocado, já tem um bom tempo, mas me recordo que nós não tínhamos, para vocês terem uma ideia, preparo para o agravo. O Código de Processo Civil ele já tinha uma disposição dizendo que o valor do preparo do agravo seria fixado por uma tabela, né, feita por cada tribunal, por cada estado. Em alguns estados já existia, mas aqui em São Paulo não existia. E aí, então, primeira coisa, vamos cobrar o agravo. Passaram a cobrar o agravo. Mesmo assim, a cobrança ela não é nada também absurda, e isso não reduziu o número de agravos. Então, na reforma do Código, resolveram não permitir agravo para qualquer tipo de decisão interlocutória. Então, nós já sabemos que agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória, desde que haja previsão legal. E aqui, então, o famoso artigo 1015 do Código de Processo Civil, que ele fala as interlocutórias que versarem sobre, né, tutelas provisórias, o mérito do processo. Nós sabemos que é possível o juiz, quando eu falo em mérito, por exemplo, posso pensar em prescrição, por exemplo, que diz respeito à matéria, ao mérito do processo. Olha aí, prescrição, toma cuidado, prescrição é mérito de processo, diz respeito ao mérito. Apesar de ser uma matéria que eu possa alegar em preliminar de contestação, por exemplo, mas a natureza atinge o mérito. Tá? Também eu estava falando sobre mérito, cuidado com aquelas decisões que são proferidas de forma parcial no processo. Então, uma ideia boa sobre cabimento, vejam só, analisem dessa maneira aqui que eu vou falar. É preciso estar previsto. Quando você tiver uma decisão que trate parcialmente sobre o mérito, quer dizer, sempre que o processo prosseguir, significa que eu vou agravar, eu não vou apelar. Porque, vejam, existem decisões que o juiz ele profere e ele fundamenta naqueles artigos 485 e 487. 485 é a extinção do processo sem resolver o mérito. 487, extinção do processo com resolução de mérito. Quando é que isso acontece? Imaginem, deixa eu ver, as pessoas que estão na sala. Por exemplo, nós temos a Débora e a Patrícia. Eu ajuizo uma ação contra as duas, propus uma ação contra
Patrícia e Débora. Débora alega em preliminar de contestação que é parte ilegítima. E o juiz, analisando a preliminar, na decisão saneadora, o que ele faz? Ele acolhe a preliminar. Então, ele fala, acolhe a preliminar da corré Débora para excluí-la do polo passivo da demanda, com base no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. 485, 6 do Código de Processo Civil. No mais, prossiga-se com a produção de provas e tal, tal, tal. Quer dizer, apesar dele aplicar um dispositivo que, para nós, teria uma carga, um peso de sentença, porque a gente aprende que as sentenças estão ali nos artigos 485 e 487, é uma decisão que vai ter eficácia de sentença, porém, ao mesmo tempo, ela determina o prosseguimento do feito. Então, sempre que o processo prosseguir, é agravo. Fiquem atentos a isso. Antigamente, o professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves chamava isso de decisão interlocutória mista. Eu gosto muito dessa expressão, né, porque ela não deixa de ser interlocutória, apesar de aplicar algum dispositivo ali relativo à sentença, mas é uma decisão interlocutória. Tá? Então, cuidado com isso. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de, eu alego convenção de arbitragem, por que só na rejeição? O inciso 3 aqui. Porque se ele acolher a convenção de arbitragem, ele vai extinguir o processo. Nesse caso, extinguindo o recurso cabível é apelação. Se ele rejeita, ele está determinando o prosseguimento. Então, aí é interlocutório, é agravo. Incidentes de consideração da personalidade jurídica é interlocutória. Ele deferiu ou indeferiu. A parte que entender que a decisão não está correta vai agravar. Rejeição do pedido de gratuidade. Já caiu isso aqui no exame de ordem, hein? Isso aqui já caiu no exame de ordem. E vejam, a última vez que caiu um agravo de instrumento no exame de ordem foi no exame 22. 22, nós estamos no 37. Faz tempo, né? Faz tempo. Inicial cai sempre. Pode cair uma inicial? Pode cair uma inicial. Mas mas caiu apelação recentemente, tudo bem. Estou apostando que pode cair esse agravo aí. Então, vamos tomar cuidado. Exibição ou posse de documento ou coisa. Nós sabemos que o juiz pode, a requerimento da parte ou de ofício, determinar a uma das partes que exiba algum documento, né, ou alguma coisa em juízo. Então, neste caso, se eu peço e ele indefere, ou ainda, se a parte contrária pede, ele defere e eu não gostaria de ser submetida a essa decisão, eu posso recorrer. Então, deferindo ou indeferindo, a exibição ou posse de documento ou coisa, é cabível. Exclusão de litis consorte. Gente, exclusão. Essa palavra exclusão de litis consorte é exatamente o exemplo que eu acabei de dar aqui da Débora. Então, vejam que ele exclui, ele aplica o 485, inciso 6, mas segue o processo. Por quê? Porque é litis consorte, existe outro réu no processo, o processo vai seguir. Eu já enfrentei uma questão, não quero complicar a cabeça de ninguém aqui, eu enfrentei uma questão no tribunal aqui de São Paulo, com este inciso. Eu pedi a exclusão de um cliente nosso, por ser parte ilegítima, o juiz indeferiu, disse não, mantém, entendo que ele tem legitimidade. Olha que interessante, eu fiz o quê? Agravo de instrumento. O relator do agravo, o desembargador, ele recebe meu agravo e ele dá uma decisão dizendo o seguinte, esclareça, olha só, ele não teve o peito de forma monocrática, já negar provimento ao recurso, ou eventualmente até dizer que não conhecia do recurso, dizendo que não seria uma hipótese de cabimento. Mas ele disse assim, esclareça a parte agravante, se é cabível este recurso, pois ele fez uma interpretação literal, ele fala, a hipótese não é de exclusão, mas de indeferimento da exclusão. E ele citou ali um trecho de um livro do professor Cássio Scarpinella Bueno.
Cássio Capinella Bueno, que, assim, é um professor muito respeitado, gosto muito dele, inclusive, e foi um dos autores, né, do projeto desse Código de Processo Civil. E aí eu fui debruçar lá na doutrina, fui procurar. Peguei o livro do Cássio Capinella, ele falava isso. Só que ele mudou o posicionamento dele, porque isso aqui seria uma interpretação literal. Vejam, não foi o sentido da lei não é esse, não foi essa a intenção do legislador, dizer que só cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre a exclusão. Quando ele fala versar sobre a exclusão, ele está falando de forma geral, deferindo ou indeferindo. Então, não é só quando exclui. Quando não exclui, ele também provoca, ele pronuncia, né, ele pratica uma decisão interlocutória que traz um prejuízo, que traz uma sucumbência para essa parte que entende que a matéria é de ordem pública e ela precisa ser excluída. Então, fiz toda essa pesquisa, juntei, enfim, e ao final ele acabou dando provimento ao recurso no julgamento colegiado, mas eu confesso que eu fiquei assustado quando eu vi aquilo. Falei, pô, se o professor Cássio Capinella falou isso num livro, o negócio fica meio complicado mesmo. Então, ele citou essa obra, e aí eu falei, essa obra que o senhor citou foi atualizada numa outra edição, ele já muda de ideia. Então, o desembargador ficou mais tranquilo para poder analisar o nosso recurso. Aqui eu só repeti o inciso anterior, a rejeição de limitação do litisconsórcio, né? O que é limitação? Imagine aqueles chamados litisconsórcios multitudinários. São palavras que, às vezes, a gente só de ouvir fala, não entendo nada, não sei nem o que é isso. Não precisa se preocupar, né? Para quem não se lembra, né, o que é litisconsórcio, litis é lite, consórcio é a presença de mais de uma pessoa. Então, é muito simples litisconsórcio. É ter mais de uma pessoa em um dos polos ou em ambos. Se eu tiver mais de um autor, eu tenho litisconsórcio ativo. Se eu tiver mais de um réu, tenho litisconsórcio passivo. Eu tenho mais de um autor e mais de um réu. Tenho as duas modalidades. Eu tenho aquele litisconsórcio que se formou depois, é o chamado litisconsórcio ulterior. Por exemplo, a pessoa entra com uma ação e eu falo, ele não tem legitimidade, ou melhor, ele não tem legitimação para pedir isso sozinho. É um caso de litisconsórcio necessário e ele deveria chamar outra pessoa para integrar o polo ativo com ele. E o juiz, analisando a minha preliminar, pode determinar a inclusão. Então, vejam que eu tive um litisconsórcio que se formou no curso do processo e não de forma inicial. Esse é o chamado litisconsórcio ulterior, porque veio depois. É diferente do litisconsórcio inicial. Então, não se assustem com essas palavras, né? Então, vejam que, de repente, eu entro com uma ação com uma infinidade de gente. E aí, eu, como réu, até falo, está difícil de defender esse processo. Eu vou pedir para o juiz limitar o litisconsórcio. Vamos reduzir isso aqui. O cara entra contra a ação, pô. Vamos limitar. Ou tem gente que não tem nada a ver. Aí, quando o juiz acolhe, ou melhor, quando o juiz rejeita essa limitação, então, neste caso, cabe agravo. A admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros também é agravo. Concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo em embargos à execução. Na verdade, este é um inciso que nem precisaria existir. Por quê? Olha aqui, dica, né? Na verdade, não é dica nenhuma, todo mundo já sabe, mas você não pode esquecer nunca disso. Sempre que a decisão interlocutória for proferida num processo que esteja em fase de cumprimento de sentença ou de execução, é agravo de instrumento, não tem jeito. É agravo de instrumento, tá? Então, embargos à execução, embora tenha natureza de ação, nós sabemos que é um meio de defesa do executado num processo de execução. Então, cabe também agravo de instrumento. Opa, passou. Vamos voltar aqui, que passou para frente sem querer. Redistribuição do ônus da prova. Então, se a questão estiver tratando do ônus da prova, nós sabemos a regra geral, que cabe ao autor provar os fatos
os fatos, né, constitutivos do seu direito, ao réu os fatos modificativos, impeditivos, extintivos do direito do autor, e nós temos também regras lá no Código de Defesa do Consumidor, como um direito básico, a inversão do ônus da prova. Então, sempre que o juiz tratar desse tipo de assunto, agravo de instrumento. Outros casos expressamente referidos em lei. Vamos ver alguns desses casos aqui para deixar a dica. Então, o parágrafo único que eu cortei aqui, só para deixar bem objetivo, vou lembrar que sempre que a decisão for proferida em liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução, processo de inventário, agravo de instrumento, tranquilo. E esses outros casos expressamente referidos em lei, vamos ver. Trago aqui como exemplo o artigo 101. O artigo 101, ele fala, então, Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Tá bom? Até logo, Lilian. O artigo 101, ele fala da gratuidade de justiça. Né? No caso de gratuidade de justiça, deixa eu ampliar aqui que a tela perdeu a tela cheia. A pessoa pede justiça gratuita. Se o juiz indeferir, é grave. A pessoa pede justiça gratuita. E eu, como parte contrária, eu posso impugnar esse pedido de gratuidade. Se o juiz acolher a revogação, se o juiz indeferir, cabe agravo. E sabe por que isso está escrito? Pode parecer óbvio para todo mundo aqui. Isso aí cabe agravo, é claro, uma decisão interlocutória. Mas sabe por que isso? Porque aquela antiga lei 1060 de 1950, que estava tratando da justiça gratuita até o advento do novo Código, ela tinha lá no seu artigo 12, se eu não me engano, a seguinte previsão: qualquer decisão proferida tratando de justiça gratuita caberia apelação. Mas por que isso? Porque a lei era de 1950, o nosso código era de 73, então ela vinha já de outras legislações passadas, que era incompatível. Né? Então, fica aqui mais uma hipótese de cabimento, pensando aí nessa taxatividade. O pessoal fala da taxatividade mitigada, né? A gente pode até falar sobre isso também. 354. Aqui, eu acabei até já dando um spoiler sobre isso para vocês, que é essa questão quando o juiz profere, o artigo 354, ele fala que ocorrendo em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Aí o parágrafo único fala que a decisão que se refere ao caput pode dizer respeito apenas à parcela do processo. Então, nós temos aquela chamada decisão parcial de mérito. Neste caso, cabe agravo também. Tá? Então, sempre que o processo segue, é agravo, não é apelação. Professor, mas aplicou o 487, julgou o mérito, não seria apelação? Não, porque não julgou todo o mérito do processo. Então, é agravo. Tá? Precisa contemplar todo o objeto da lide. Seguindo mais um pouco, sobre hipóteses previstas em lei, artigo 356. Mais uma vez, reforço o que nós falamos. Aqui eu trouxe o artigo que trata da decisão parcial de mérito. Quando é que um juiz profere uma decisão parcial de mérito? Quando o pedido se mostrar incontroverso. O que é isso? Não há controvérsia, não houve resistência. E estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. O parágrafo único deste artigo, do artigo 356, também reforça e traz de forma clara, é um caso expresso em lei. Decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Então, para ninguém ter dúvida. O que mais tem ainda nessas generalidades, antes da gente partir para a peça mesmo do agravo? Juízo de retratação, né? Eu posso, claro que numa peça da OAB, isso aqui não vai cair na peça. Pode cair numa pergunta. Nas perguntas isso pode cair, mas na peça não. Então, o que a gente tem aqui de macete sobre juízo de retratação e que você precisa tomar cuidado? Juízo de retratação é a possibilidade de você, após agravar, você comunicar o juízo a qual, o juízo, então, que proferiu a decisão, comunicar que agravou,
pedir a ele que se retrate da decisão. É muito difícil, pode acontecer, pode, mas, em regra, os juízes não voltam atrás. Mas qual que é a preocupação que nós temos sobre o juízo de retratação e que vai servir para uma outra questão, que é da formação do instrumento, que é o próximo slide que eu apresento. Seguinte, o examinador não coloca nenhuma informação no problema à toa. Nada é por acaso, e eu vou mostrar depois para vocês o exemplo disso. O legislador, ele traz uma diferenciação nos processos que tramitam de forma eletrônica e processos que tramitam de forma física. Professor, forma física não existe mais, isso aí está ultrapassado. Não pensem assim, tá? A digitalização está bem avançada aqui em São Paulo, mas mesmo em São Paulo, em alguns locais, nós temos ainda processos físicos, né? E ainda assim, existem lugares que a informatização não chegou, tá? A informatização que eu digo é a implantação do sistema nos processos. E quando o examinador coloca essa informação no problema, significa que o cumprimento do artigo 1018, ele é obrigatório. O que eu quero dizer com isso? Quando o processo corre na primeira instância de forma digital, eu não sou obrigado a comunicar ao juiz. Mesmo assim, aqui falando entre nós, na prática eu sempre faço, mesmo que o processo digital eu faço para pedir, para ver se ele quer se retratar. Geralmente ele fala, não, obrigado, estou bem assim, né? Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. É isso que dizem os juízes. Mas a gente tenta, né? A gente tenta. Agora, se o processo é físico, eu tenho 3 dias para fazer isso e comprovar que fiz. Então, cuidado, se cair isso numa questão, você já sabe. A diferença é se o processo é físico, na origem, obrigatoriamente, eu devo comunicar a interposição do recurso nos termos do artigo 1018. Se o processo digital, não tenho essa obrigação. Aqui, então, sobre interposição, vejam, já começo a falar aqui, projetar a minha mente para a peça, para a parte escrita. Isso que eu vou falar vale para qualquer recurso. Pessoal, esses incisos que vocês estão vendo aí são os nossos tópicos dos recursos. É o gabarito. É o modelo que você não pode levar, está no seu código. Claro, no agravo de instrumento, eu vou fazer lá a minha peça, a capa do recurso, né, a peça de interposição, juntando a minuta do agravo. Tá? Vejam que interessante, no agravo de instrumento, as pessoas, para quem já leu um agravo, já viu que as pessoas fazem o quê? A qualificação do agravante, do agravado. O código não exige isso. Ele fala os nomes das partes. Ele não exige a qualificação. Por que as pessoas fazem? Porque, olha só, quando eu faço um agravo, eu pego aquele processo, estou entrando como se fosse um processo novo. Tudo bem, não é um processo, é um recurso, mas novo no tribunal. Estou distribuindo no tribunal. Então, a pessoa geralmente qualifica. É curioso que na apelação, que a gente interpõe nos próprios autos, a pessoa já geralmente não qualifica na apelação. A pessoa escreve assim, já qualificado. Mas se você analisar os requisitos da apelação, você vai perceber que o código, salvo engano, no artigo 1010, ele vai falar sobre a qualificação das partes. Vamos olhar aqui. Agora até fiquei curioso. Será que é isso mesmo? Né? É o 1010. Ctrl F. 1010. É isso aí. 1010, inciso 1. Na apelação, o legislador exige os nomes e a qualificação das partes. No agravo, ele exige os nomes das partes. Interessante, não? Voltando aqui para o slide. Tudo bem, mas na prática, geralmente, o pessoal qualifica. Tá.
Então, quando eu vou montar o meu recurso, eu vou pensar na estrutura do recurso. Estrutura, olha para o inciso 2, a exposição do fato e do direito. Esse é o tópico que eu vou colocar desse jeito, exposição do fato e do direito. E ali eu vou trabalhar o problema. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. E o próprio pedido. Então, eu vou separar aqui, então, um tópico, exposição do fato do direito, outro tópico, razões do pedido de reforma ou de anulação da decisão, outro tópico é o pedido de reforma, e, por fim, coloco o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Então, eu já sei a estrutura. Ó, já sei a estrutura. Agora, eu sei o que eu vou preencher no meu recurso. Porque a gente fica preso, às vezes, a modelos. Você fala, o que eu vou fazer? O modelo está aqui, ó. Olha aqui, é só seguir esses tópicos que o legislador já definiu. Você não precisa se preocupar. Será que eu vou lembrar como é que é? O professor mandou hoje um negócio que tinha lá uma estrutura, um modelo. Será que eu vou lembrar do modelo? É só olhar para o código que você pode consultar, que você vai lembrar. Está aí. Né? Então, o modelo está à sua frente, com o código em mãos. Seguindo aqui, então, para o próximo. Formação do instrumento. Chama-se agravo de instrumento porque nós formamos um instrumento. O que é um instrumento? São os autos do recurso. A gente tem essa nomenclatura porque o processo físico, eu tinha que tirar cópias do processo e formar o instrumento. Hoje, aí vale aquela ressalva. Se o processo na origem for físico, obrigatoriamente, olha aí o que diz o artigo 1017, eu devo apresentar cópias, se ele for físico. E, obrigatoriamente, da inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da decisão agravada e da certidão de intimação. Então, quer dizer, inicial, para saber do que trata, a defesa para saber o contraditório, a petição que deu causa àquela decisão, a própria decisão para saber se o que é que a parte está recorrendo, e a certidão da intimação para saber se o recurso é tempestivo. E, por fim, as procurações. Por que procurações? Para saber se o advogado do agravante, ou pelo menos aquele que assina o agravo, se ele realmente tem poderes para representar o agravante. E também a procuração do agravado, do advogado do agravado, para saber quem será intimado a responder. Porque eu não preciso fazer uma citação pessoal como regra, ou no caso nem seria citação, seria uma intimação. Não vou fazer uma intimação pessoal se a parte tem advogado. Então, ele é intimado na pessoa do seu advogado. É por isso que eu preciso juntar a procuração do advogado do agravado. Tá. E posso também facultativamente juntar outras peças, né? Que eu acho entender, que eu entender que são úteis, né? Que são importantes. A gente forma um instrumento assim. Legal. Se o processo, volto a dizer, só é obrigatório se o processo for físico. Na falta de qualquer peça, deve o relator aplicar o 932. Olha, eu vou falar para vocês que antes da reforma, deficiência na formação do instrumento ocasionava o não conhecimento do agravo. Era não conhecido, já era julgado de forma liminar. Agora, o legislador foi mais bonzinho e disse o seguinte: antes de considerar inadmissível o recurso, isso pode cair em questão também, tá? Cuidado. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias, quer dizer, dá uma chance. Ele tem uma chance aí para sanar o vício ou para complementar a documentação exigida. E o parágrafo 5º vem reforçar aquilo que eu venho frisando aqui. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Confesso que, na prática, mesmo sendo um processo eletrônico, eu envio as peças. Por quê? Com medo? Não, para facilitar. Claro, que é uma questão já de ordem prática.
Eu vou falar para o desembargador, né? Vou falar não, vou deduzir, ele que olha o processo de origem. Mas se eu puder facilitar e já colocar as peças, ele vai olhar para aquele, né? Aqueles autos do agravo, ele já está olhando, examinando, sem a necessidade de remetê-lo a outro arquivo, a outro processo. Então, eu facilito o trabalho dele. Né? Eu acredito que isso seja importante. Preparo. Preparo. O que é o preparo mesmo? É a taxa recursal. Lembrem-se que preparo diz respeito às custas do recurso e nós temos também umas taxas extras que são cobradas. É o chamado porte de retorno, porte de remessa. Porte de remessa e porte de retorno é uma observação que a gente faz à parte aqui. Então, em relação ao preparo, a parte deve comprovar o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, tá? Porte de remessa de retorno seria uma cobrança que o tribunal faz para transportar o processo da primeira instância para a segunda. Então, vejam a lógica disso. Se o processo é um agravo de instrumento, se o recurso é um agravo de instrumento, eu já estou interpondo direto no tribunal, porque o endereçamento, a competência, eu já entro direto no tribunal. Então, o tribunal, o judiciário, não está fazendo esse serviço por mim. É só entender a lógica do negócio. Ele não faz serviço. Por quê? Ele não está remetendo da primeira instância para a segunda. Eu mesmo é que estou mandando para a segunda. Então, ele não poderia cobrar porte de remessa. Porte de retorno ele poderia cobrar? Poderia, desde que o processo seja físico. Se o processo é digital, ele manda arquivo digital, ele manda, né, o acordo, ele manda o e-mail, ele manda pelo sistema. Então, ele não cobra. Então, pensem nisso. Esse é de porte e remessa de retorno, é cobrança pela tramitação, pela entrega e devolução dos autos. Mas isso só é cabível quando o processo é físico. E, no caso do problema relatar que o processo é físico, eu vou também pensar pela lógica. Não vou dizer que estou recolhendo porte de remessa, mas apenas porte de retorno. Por quê? Julgou no tribunal, a remessa quem fez foi o próprio agravante. Então, neste caso, eu vou ter só o retorno. Os autos do tribunal descem para a origem. Certo? Então, cuidado com isso. Agravo de instrumento, processo físico, somente porte de retorno. Se for apelação, processo físico, porte de remessa e de retorno. Porque aí, por que de remessa? Lembrando, é o que eu falei, a cobrança pelo traslado. Eu dei entrada na apelação, interponho a apelação perante o juiz ou o juiz que proferiu a sentença. Então, o tribunal vai cobrar para levar o processo da primeira para a segunda instância. E depois que julgar, da segunda para voltar para a primeira. Isso no processo físico. O processo digital não tem isso. Tá? Então, eu acabei fazendo aqui uma junção de dois assuntos, tratei da apelação e do agravo. E espero que tenha ficado claro para vocês essa questão. Efeitos do agravo, isso aqui é importante. Isso aqui é importante porque na hora de redigir o seu agravo, você não pode errar. As pessoas às vezes confundem o efeito suspensivo com antecipação da tutela recursal. Professor, mas isso é uma bobagem, porque você está discutindo uma coisa que não tem necessidade, já que existe um negócio chamado fungibilidade. Eu também já ouvi falar na fungibilidade. Mas, para a OAB não existe fungibilidade, você não pode errar. Como é que eu vou requerer o efeito correto, sem errar? Eu não posso errar isso nunca na minha vida. Fácil. Se eu estou agravando, agora nós estamos falando no ponto de vista prático, se eu estou agravando, é porque existe uma decisão interlocutória, é porque essa decisão interlocutória trouxe um prejuízo. Tá. Até aí não me explicou muita coisa. Agora, o que eu vou analisar? Prestem atenção. Essa interlocutória
É uma decisão que o juiz analisou um pedido meu ou analisou um pedido da outra parte. Isso tem importância na hora de matar a charada, se é efeito suspensivo ou não. Veja. Quando o juiz acolhe um pedido da parte contrária e defere uma liminar, por exemplo, uma tutela de urgência, em desfavor do meu cliente, e eu vou agravar, o que eu preciso muito é que os efeitos dessa decisão sejam sustados, sejam obstados. Por exemplo, vou pegar um exemplo para as duas situações, então. Vamos pensar no plano de saúde. Se uma pessoa entra com uma ação, pede uma liminar para uma cirurgia. O juiz deferiu. Se eu sou o advogado do plano de saúde, e eu não quero, o plano de saúde nunca quer pagar a cirurgia, eu vou pedir tutela antecipada ou efeito suspensivo? Eu quero brecar, então eu vou pedir efeito suspensivo. Vejam que eu peço efeito suspensivo porque o juiz acolheu um pedido que a outra parte fez. E se eu sou o autor, pedi para o juiz uma tutela antecipada para uma cirurgia, e o juiz indeferiu. Se eu entrar, olha só, agora eu sou o agravante e o pedido foi meu. E o juiz negou o meu pedido. Se o juiz negou o meu pedido, se eu fizer um pedido de efeito suspensivo, não vai resolver nada. Eu pedi uma tutela, ele nega a tutela, e eu peço para suspender a decisão que negou a tutela, mas tudo bem, continua suspensa e não trouxe benefício nenhum para o meu cliente. Então, olha a lógica disso. Então, neste caso, eu quero agora a antecipação da tutela recursal. Por quê? Qual que é a tutela pretendida no recurso? É a reforma daquela decisão para que seja deferida aquela tutela que eu pedi em primeira instância. Então, para não complicar muito, percebam a lógica disso. Peço efeito suspensivo sempre que o juiz deferiu um pedido da parte contrária. Peço tutela antecipada recursal sempre que o juiz negou um pedido que eu fiz. Aí, nesse caso, eu vou sempre fazer o pedido certo. Eu não vou errar na hora de falar, fazer o pedido do efeito que eu pretendo para o meu recurso. Tudo bem? Entenderam essa parte? Ficou alguma dúvida sobre isso? Todo mundo entendeu? Creio que sim. Muito bem. Vamos seguindo, então. Eu pergunto só para ver se eu não estou sozinho. Né? Então, ó, estrutura do agravo. A gente vai para o Word. Vamos para o Word. Eu mandei para vocês uma estrutura, agravo e tal, né? Então, para a gente ver bem a cara da petição, como é que ela é, como é que fica, como é que eu faço e tal, a gente já vê isso agora e a gente pode trabalhar essa peça. Deixa eu compartilhar aqui essa outra tela. Acho que agora está aparecendo. Então, ó, endereçamento. Endereçamento. Cuidado, eu sempre vou endereçar o agravo ao presidente do Tribunal de Justiça. Claro, aí o Estado vai depender do problema, de acordo com o problema. Senhor doutor, desembargador, presidente do Egresso Tribunal de Justiça do Estado de... Aí, olha só, aqui nessa parte do introito aqui do agravo, vejam que eu sugiro a qualificação. Nós vimos que nos requisitos do agravo não se exige a qualificação. Neste caso, apesar de não se exigir, nós colocamos porque é usual. Na prática jurídica do dia a dia, é usual qualificar. Nós vimos que as pessoas invertem a ordem legal. Na apelação,
não é, na apelação é obrigatório qualificar e as pessoas não qualificam. Quer dizer, se caiu uma apelação, você vai qualificar, porque o artigo 1010, inciso 1, pede para qualificar. Aqui, no caso, não há obrigatoriedade, mas a gente qualifica por ser usual. Vou colocar o fundamento. Então, ó, aqui é importante. Coloquei a qualificação para o seu advogado, bem respeitosamente, Vossa Excelência, com fundamento. Eu vou botar o artigo 1015 e o mais importante aqui, gente, é o inciso. Qual inciso do 1015 é aplicável a este caso aqui? Porque aqui você já começa, a gente já faz uma olhadela já no gabarito, e ele já pega aqui, ó. Aqui ele já começa a pontuar. Claro, o endereçamento vale 0,10, mas aqui, esse fundamento aqui, ele já pega. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou efeito suspensivo. Claro, você não vai escrever esse ou, você vai decidir, você vai sair de cima do muro, que aqui é só uma sugestão. Então, no caso concreto que você estiver fazendo, você vai ver se é o caso de uma coisa ou de outra. A decisão, ela nunca é contra o juiz. Essa palavra contra, ela é bastante sutil. Eu tenho que tomar cuidado na hora de usar o contra. Contra, por exemplo, numa petição inicial, eu vou dizer que a ação é movida pelo autor em face. A ação não é contra o réu. A ação é promovida contra o Estado em face do réu. Tá? Então, o contra é de bom tom, o contra é utilizado quando eu estou falando de uma peça recursal. E o contra é sempre contra a decisão e nunca contra o juízo à qual. Então, cuidado, vou tratar sempre, não o juiz que proferiu a decisão, mas o juízo à qual. Dali para frente, passaria a chamar assim. E o nosso inconformismo deve ser manifestado sempre contra a decisão e não contra o juiz. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi advogado tomar bronca no tribunal por causa disso. E aqui a gente pede, então, o processamento do agravo, né? Aqui no caso, com cópias obrigatórias, no caso de ser um processo físico, e nós colocamos aqui as guias também do preparo e porte de retorno, não tem remessa. E a gente também cumpre lá o artigo 1016, inciso 4, colocando nome do advogado e endereço, advogado do agravante e do advogado do agravado. Cumprimos aqui. Isso eu posso colocar aqui ou ao final da minuta do agravo. Temos em que? Pé de deferimento, local e data, nome do advogado, OAB. Aí eu começo aqui a minuta. Professor, mas tem gente que chama de razões, tem chama de... O mais usual, quando eu estou falando em agravo de um instrumento, é chamar de minuta. Quando eu estiver fazendo apelação, eu chamo de razões de apelação. Vejam que essa peça aqui é uma peça de interposição do recurso, na qual eu faço a juntada. Eu ponho aqui, ó, pelos motivos de fato e de direito aduzidos na minuta anexa. Então, se você optar por razões, então você vai dizer que está juntando as razões do agravo. Tá? Errado não é, nenhuma nem outra, mas é mais usual chamar de minuta as tais razões do agravo de instrumento. Fazemos uma referência aqui ao agravante, agravado, juízo a qual, tribunal a quem, número do processo, aquela saudação tradicional, egrégio tribunal, colém da Câmara, ímplitos julgadores ou nobres julgadores, enfim, vitaminados, também não precisa de puxar muito o saco. É só fazer uma referência aí. Aí depois, olha aqui, estávamos lendo há pouco o artigo 1016, inciso 2, e eu disse, os tópicos do nosso recurso, da nossa peça, estão no código. O legislador fez ali um gabarito para a gente seguir. Então, está lá, exposição do fato de direito. Primeiro estava lá os nomes das partes, seus advogados, se a gente cumpriu lá os nomes na peça de interposição. Agora, a parte estrutural, exposição, inciso 2. Aqui, nós vamos fazer o quê? Eu gosto de começar esse parágrafo sempre falando, trata-se
de decisão interlocutória, ou eu poderia até, de uma forma mais contundente, colocar assim, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória promovida nos autos, Beleza, já dei um cenário. Aqui esse primeiro parágrafo, ele já é um cartão de visitas, já é uma introdução. Aí aqui eu trago o problema. Não vou inventar nada, mas eu vou, então, separar as informações que estão no problema, organizar os parágrafos, olha aí, separar os assuntos, aquela recomendação de sempre, parágrafos mais curtos diminuem as chances de erros e demonstram objetividade. Vejam que eu ainda estou falando daquele gabarito que está lá no 1016, né? Exposição do fato de direito, razões do pedido de reforma. Poderia ser razões do pedido de anulação. Se fosse um caso de nulidade, né, o código fala em invalidade. A invalidade pode ser uma nulidade, né, ou a anulação. Então, neste caso aqui, se eu tenho uma situação de um ato nulo ou anulável, aí eu diria razões do pedido de anulação ou de nulidade. Bem, então aqui é onde eu vou trazer os nossos argumentos. Aqui é onde eu vou discutir a tese. Como é que eu vou discutir essa tese? Eu coloco essa pergunta aqui para vocês, como eu descubro os argumentos? Aí eu preciso fazer aquela análise, eu preciso fazer aquele meu rascunho prévio, né? Eu preciso fazer aquele estudo. Então, eu vou, olha a dica aqui que eu coloco para vocês. Separa os pontos ruins da decisão, aqueles que foram ruins para o seu cliente, aqueles que estão no problema. Já destaquei, né? Você marca texto, acho que nem um lápis, a caneta, e já vai anotando ali no seu caderno. Destaquei os pontos ruins. Já sei o que é o ponto ruim. Fechei a questão dos pontos que precisam de reforma. Eu passo a buscar a fundamentação. Índice alfabético remissivo, né? Então, olha aqui. É preciso pesquisar com muita calma no índice remissivo. E eu vou pesquisar de diversas formas, tá? Encontrei um artigo, olhe para a nota remissiva, aquela notinha que vem embaixo do artigo. Gente, eles têm uma súmula ali do STJ que vai resolver o seu problema. Às vezes tem um enunciado das jornadas de direito civil, direito processual. Eu preciso de tomar cuidado com tudo isso. Isso tudo como dica para encontrar o fundamento. Inclusive súmulas, aqui a gente fala sobre isso. Encontrei, preciso agora pôr no papel. Então, quais são as razões pelas quais eu pretendo a reforma ou a nulidade da decisão? Olha só um exemplo que eu coloco aqui para vocês. Para começar, a respeitável decisão interlocutória merece ser reformada, como será demonstrado. E agora eu passo a demonstrar por que ela merece ser reformada, por quais motivos. Porque, assim, você pode falar, mas isso é um parágrafo desnecessário. Isso é um parágrafo para te impulsionar, para você começar a escrever, né? Esse é um parágrafo para dar um start aí, né? Começar a pôr o cérebro para funcionar. Aí eu venho trazer o problema. Vamos supor que seja um caso, aqui tem algum aqui embaixo, mas eu vou pegar um caso qualquer para a gente trabalhar aqui juntos. Vamos supor que seja um caso de ônus da prova. Nós vimos que o ônus da prova é uma das hipóteses lá do artigo 1015. Se, de repente, o juiz inverteu o ônus da prova em desfavor do meu cliente. Então, neste caso, ele está dando aplicação diferente àquela regra que está lá no artigo 373, não, 373, que trata do ônus da prova. Aqui é o 373. A redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Neste caso aqui, nós vamos agravar. Então, vejam só. A respeitável merece... Não só eu já coloco aqui. O meritíssimo juiz,
Tá certo eu falar do juízo? Parece uma conversa de alguém que está fofocando, certo? Então, eu não quero saber do juízo agora. Eu quero saber da decisão. Eu posso também aproveitar esse parágrafo anterior. Ó. Eu estou falando que ela merece conforme... Não. Se eu não quiser criar suspense nenhum também, posso aqui, ó, já tratar de uma forma objetiva. Ó, tendo em vista que modificou a distribuição do ônus da prova. E olha só, pessoal, procurem usar as palavras que estão no próprio artigo. Procurem usar as palavras que estão lá. Você está com o código na sua mão. Ele está tratando lá da distribuição do ônus da prova. Nós estamos falando aqui do inciso 11, redistribuição dos ônus da prova. Então, ó, tendo em vista que modificou a distribuição do ônus da prova, ou prova, determinando, e aí, claro, isso aqui eu tô chutando, mas isso aqui vai estar no problema. Se ele modificou o ônus da prova, ele atribuiu para o seu cliente um ônus que não era dele, ele determinou que o seu cliente fizesse uma coisa que caberia a outra parte. Então, determinando a parte, e aí eu não vou chamar mais o meu cliente pelo nome, sabe? Eu vou chamar lá de agravante, determinar a parte agravante, e, sei lá, faça isso ou faça aquilo, isso vai estar no problema. E eu vou dizer os motivos pelos quais eu não concordo com essa redistribuição. De repente, se ele determinou a prova de um fato negativo, por exemplo, é impossível. Então, eu trago o fundamento. E eu vou fechando aquela lógica, né? Premissa maior, menor e conclusão. Eu vou amarrando esses pontos aqui. E trago o fundamento legal. Este exemplo que eu trouxe aqui é sobre o quê? Deixa eu ver. Agravante refere-se a esse aqui, o juiz recebeu uma apelação apenas no efeito devolutivo. Quer dizer, não recebeu no efeito suspensivo. Neste caso, é evidente que traz um prejuízo aqui para a parte se ele não recebe no efeito suspensivo. Olha só, eu trouxe um motivo pelo qual eu estou inconformado com a decisão. Não esqueça que você vai enfrentar a decisão agravada utilizando direito material e processual ser invocado. Beleza, pode ser que eu precise até me socorrer no direito material. Aí aqui, então, nessa parte da exposição, é a parte do convencimento, é a parte da argumentação. Estou tratando das razões pelas quais eu entendo que a decisão está errada, ela precisa ser modificada. Então, já falei os motivos, já vinculei ao dispositivo legal, né? Ou ainda, eu pedi a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e o juiz indeferiu, e a relação é de consumo. Eu poderia aqui também trazer, ó, respeitar, tendo em vista que negou a redistribuição do ônus da prova, determinando a parte agravante que produzisse tal prova, e aí eu vou pensando no caso do consumidor, vou dizer que essa prova é impossível. E é por isso que o Código de Defesa do Consumidor garante como um direito básico do consumidor, por ser a parte vulnerável, a parte hipossuficiente em relação aos meios de produção, ela não tem condições de produzir essa prova, enfim, quem detém os meios de produção é o fornecedor. Então, eu coloco essa justificativa, eu coloco o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, fundamentei. Vou pedir efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal. Então, é aquela dica que nós já demos. Ó, pedido de efeito suspensivo para obstar uma decisão concedida em desfavor do meu cliente. E a tutela quando a pretensão de mérito preenche os requisitos legais e o juiz negou. Então, no caso do efeito suspensivo, o juiz deferiu o pedido da outra parte. No caso da tutela antecipada, o juiz negou o pedido do meu cliente que tinha fundamento.
Tá? E aqui eu concluo o tópico, né, do efeito suspensivo, fazendo esse arremate, né, com base no artigo 1019, tal, que era uma excelência a concessão da antecipação da tutela recursal, ou do efeito suspensivo. Isso aqui, gente, vale para tudo, para qualquer peça, para qualquer área. Não é deixar isso genérico, tem que dizer para que você quer. Você quer a tutela para quê? Você quer o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão que determinou a expedição de um mandado. Então, eu preciso de especificar aqui no final. Então, não acaba aqui o parágrafo. Eu preciso deixar muito claro. Isso faz a diferença e isso compõe a nota no exame. Pedido de reforma, eu não posso esquecer nunca. Tem duas palavras mágicas que eu não pode faltar nunca no meu recurso, que é o conhecimento, está até em negrito. Conhecimento significa que eu estou dizendo que o recurso reúne as condições de admissibilidade, os requisitos de admissibilidade. E o provimento diz respeito ao mérito do recurso. Aí sim, eu quero que o recurso seja provido, eu quero ganhar, eu quero vencer essa fase recursal. Para quê? E olha só, não é só dizer, requer o provimento, o conhecimento provimento presente de agravo de instrumento, para reformar ou para anular a decisão interlocutória. Acabou aí? Não. Para que eu quero reformar? Então, nos exemplos que nós temos aqui hoje nesse início, se eu sou o advogado da pessoa que pediu uma cirurgia, o juiz indeferiu, estou recorrendo contra a decisão que indeferiu a cirurgia, então eu quero o provimento para, primeiro, eu já pedi a tutela antecipada recursal, então, para confirmar a tutela anteriormente, ou para, em caso de negativa, que seja deferida a tutela para que o cliente, para que o agravante possa realizar a cirurgia. Aí eu vou pôr nos termos do pedido que está lá. Se é um caso de um despejo, eu pedi o despejo, o juiz não deu, eu sou advogado do autor, então eu quero provimento para decretar o despejo liminar da parte agravada. Se eu sou advogado do agravado, o juiz decretou despejo, então eu peço o efeito suspensivo e no pedido eu peço a reforma da decisão agravada para afastar o decreto do despejo, para destituir, afastar, sempre, então, desconstituindo a decisão anterior, quando é um caso desse que o juiz deferiu o pedido da parte contrária. Então, você vai usar suas palavras, mas não pode deixar de ter a objetividade aí no pedido. Tá? Então, eu preciso de dizer o para quê, o porquê. E aqui eu quero mostrar para vocês, rapidinho, dois casos que caíram no exame de ordem já após a reforma do CPC, que são bem interessantes aqui, para a gente dar uma olhada até o que foi avaliado, o que foi pontuado. Bom, vou ampliar um pouquinho, só para a gente dar uma examinada nisso com calma. Esse é um caso de, olha só, eu vou resumir, para a gente não... É um caso de pensão alimentícia. O pai não registrou a filha, porém, de forma espontânea, ele fez um exame de DNA, o exame deu que ele era o pai. Ele faz bicos, ele não tem um emprego fixo, e aí, com isso, a mãe da criança entra com uma ação, né? Claro, quem entra é a criança, a mãe representando a criança, pedindo pensão. Pediu 30% de um salário mínimo, foi isso que pediu. Juntou a cópia do laudo do exame de DNA, juntou a certidão de nascimento, que não tinha o nome do pai, e os documentos, comprovante de residência, procuração, enfim, e documento de hipossuficiência para fins de gratuidade. O juiz recebe a inicial,
E o juiz indeferiu, ele rejeitou a fixação dos alimentos com base em dois fundamentos. Um, ele disse que não existia verossimilhança da paternidade, porque o nome do réu, no caso Emerson, não estava na certidão de nascimento. O outro ponto também, ele disse que não existia a possibilidade. Estão lembrados daqueles requisitos para se pedir os alimentos? Eu preciso analisar a necessidade, a possibilidade. Antigamente falava-se só no binômio, hoje fala-se no trinômio. Necessidade, possibilidade e razoabilidade, né? Razoabilidade também é importante. O juiz entendeu que, como o cara não tinha um emprego formal, ele não tinha possibilidade de pagar a pensão e negou. Nesse caso aqui, vejam isso aqui também. Isso aqui é curioso, ó. Esse negócio de prazo. Às vezes ele quer saber se você sabe contar prazo, né? Nós sabemos que eu conto prazo em dias úteis. Geralmente, o examinador não coloca mais sistema de contagem de prazo porque o exame é nacional. E, às vezes, eu tenho feriado local. E, por ter um feriado local, isso pode gerar uma confusão grande aí para correção, para contagem de prazo. Aí, se cair, então, tomem sempre cuidado, contagem nos dias úteis. Lembrem-se sempre que eu conto da publicação, eu vou contar a partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação. E vou incluir o último dia. Olhando para este caso aqui, qual é o recurso cabível? É tranquilo, a decisão é uma interlocutória, é uma decisão que negou alimentos. Então, é uma interlocutória, cabe agravo. E quais são os fundamentos? Nós sabemos que existe uma lei própria quando você fala na relação alimentar entre pais e filhos. Existe a lei de alimentos. E na lei de alimentos você tem lá os requisitos, salvo engano, no artigo 4º, que tratam da possibilidade da liminar, né, da liminar para a concessão dos alimentos. Apesar de não estar com o nome na certidão de nascimento, todos viram aqui que existe uma prova robusta acerca da paternidade, que é o exame de DNA que foi feito, né, o pai fez o exame e deu positivo. E a questão de estar trabalhando de forma formal, fica até estranho, mas se trabalhar formalmente, ela é irrelevante. Nós sabemos que isso é irrelevante, mesmo porque o problema já apontava que ele faz trabalhos informais, via de bicos, como diz aqui. Então, vamos direto para o gabarito. Ó. O problema não disse nenhum estado, ele disse estado Y. Então, eu vou pôr, excelentíssimo senhor doutor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do estado Y. Ganhou 10. 0,10. Indicação correta das partes. Agravante, Rafaela, representada por sua mãe. 0,10. Agravado, Emerson. 0,10. Indicação do preparo. Olha aí, gente, falamos sobre preparo aqui. Ou gratuidade. Neste caso aqui, o problema já disse lá atrás que ela juntou documentos que comprovavam a insuficiência. Então, eu deveria pedir gratuidade de justiça. Ganhei 0,20. Identificação do rol de peças, cuja juntada é obrigatória. 0,30. Fala, professor, mas é obrigatório? Eu passei com tudo no problema. Eu disse a vocês que nada está por acaso, aqui nada está à toa. Eu vou fazer um destaque aqui, ó. Quando ele fala do processo, ele fala onde não foi implantado o processo eletrônico. Quer dizer, não é uma informação à toa, não é uma informação qualquer. Aqui, quando ele faz isso, ele te obriga a juntar as peças obrigatórias. Então, ele já disse que o processo é físico, ó. Não foi implantado o processo judicial eletrônico. Então, façam a leitura do... Eu só fiz aqui, a gente está até um pouco em cima do horário, mas só para dar esses alertas aqui, para a gente examinar o que realmente eles pedem. Mas, olha, a informação estava aqui. Então, se eu não falei que juntei as peças, já perdi 0,30. Fundamentação jurídica. Fundamentação jurídica é a questão da argumentação, ó. Isso aqui já estava no problema, falar que tinha exame de DNA e tal. Pô, dificuldade alguma para ganhar esse 0,80 aqui, estava no problema já.
Presença do binômio, necessidade e possibilidade. A necessidade do menor, ela é presumida, todo mundo sabe. E a possibilidade, o ponto que o juiz, né, usou na fundamentação, um dos, foi a ausência de possibilidade. Na verdade, nós vamos ver que isso não tem nenhum sentido. Por quê? Porque o problema já dizia lá que ele tinha trabalho informal. Direito aos alimentos provisórios, olha, 0,80, foi uma divisão boa aqui. Eu tenho certeza que vocês já leram a lei de alimentos, né? E lá, esses alimentos provisórios estão previstos logo no início, primeira coisa que o juiz faz. Então, eu vou argumentar, articular, preenche os requisitos previstos no artigo 4º da lei de alimentos. Pedidos, preciso formular corretamente os pedidos. Se a gente fizer uma continha boba aqui, olha, vamos ver quantos pontos ficaram por pedido. Dessa vez foram poucos, ó. 7, 1,40, 1,60, 1,80 e 90. E tem quase 2 pontos aqui nos pedidos. Quase 2 pontos nos pedidos. É quase metade da pontuação toda da peça nos pedidos. Eu vou pedir tutela antecipada recursal. Esse negócio de efeito suspensivo atípico não existe mais. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Uma outra hora eu até explico isso para vocês. Mas, por que é tutela antecipada recursal? Porque o autor pediu o liminar, ele pediu os alimentos provisórios, foram negados. Então, se eu pedir uma decisão que nega alimentos e eu peço para suspender, continua do mesmo jeito. Então, o que eu quero é a tutela antecipada recursal. Falava-se em efeito suspensivo ativo quando não existia tutela recursal. Quando não se falava em tutela antecipada. Não existia no nosso ordenamento jurídico tutela antecipada. Então, aí, para dar uma diferenciada, eles falavam, eu quero um efeito suspensivo ativo, que revertesse a decisão. Aí, depois que foi criada e foi implantada no nosso ordenamento jurídico a tutela antecipada, lá atrás, no Código Velho, com o artigo 273, depois a tutela antecipada recursal, não tem mais necessidade de falar efeito suspensivo ativo. Isso aqui é só para confundir. Então, a fase de pedir a tutela antecipada recursal para que sejam fixados esses alimentos provisórios. No final, eu vou pedir o provimento do recurso. Claro, não devo deixar de pedir o conhecimento e o provimento do agravo para a reforma da decisão. Reforma da decisão, isso está bem claro lá nos slides, para que sejam fixados alimentos em favor da agravante. Então, olho para quê? Vejam que eu sempre digo, eu peço a reforma, mas não acaba aí, eu preciso dizer a finalidade. Essa finalidade aqui, se eu não coloquei FII genérico, eu perdi 0,30. 0,30 é muito ponto. É muito ponto. Intimação da parte contrária, isso aqui, é para puxar a orelha de quem não pedir. Isso aqui está lá previsto no CPC. Eu tenho que olhar, o meu gabarito está em minhas mãos. É só olhar. No caso, uma ação de alimentos envolvendo um menor, existe, então, a participação obrigatória do Ministério Público. Eu vou pedir, então, a intimação do MP. Fechamento da peça, local, data, assinatura, 010. Então, esse foi um caso, e aqui nós temos outro, não sei se nessa mudança aqui de tela que eu fiz, se está aparecendo um outro caso. Esse aqui era de justiça gratuita. Esse era um caso de justiça gratuita. Está aparecendo esse outro? Então, este outro caso aqui, vamos ver como é que eles concentraram a pontuação. Geralmente, a coisa caminha por aí, Olha o pedido como é que está aqui. 30 mais 40, 70, 80, 90. O pedido tinha pouco ponto aqui. Eles não concentraram muito ponto aqui, não. Mas colocaram aqui na fundamentação. Vejam só, comecei a peça. Neste caso aqui, é um caso em que a editora Cruzeiro foi processada por uma senhora chamada Jaqueline por conta da publicação da sua biografia.
Jaqueline entra com uma ação pedindo danos morais, dizendo que não autorizou. Mas nós sabemos que há precedentes do STJ dizendo que não há necessidade de autorização. E o juiz dá uma liminar mandando recolher a publicação daquilo, e essa liminar vai causar prejuízos, inclusive, para eventos que já estão agendados. É isso que o problema traz. E você advoga em favor da editora Cruzeiro. Recurso cabível, então, contra essa decisão interlocutória. E ele fala que a competência é de São Paulo, então, o endereçamento é à presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olha o que o examinador da OAB pediu aqui, gente, que eu falei agora há pouco para vocês. Nome e qualificação das partes. Se nós analisarmos na letra da lei, o CPC não exige qualificação no agravo de instrumento, mas é usual. Tanto é usual que até o examinador se confundiu aqui no gabarito, e ele quer a qualificação. Resumindo, façam a qualificação no agravo, como eu disse agora há pouco. Tá? Qualificou as partes, 0,10 para cada. Indiquei o nome e endereço dos advogados, mais 0,10, isso aqui é baba. Cabimento, lembra quando eu coloquei lá qualificação da parte agravante, aí eu dei um fundamento, eu disse artigo 1015, diga qual é o inciso e qual é a decisão. É uma decisão, porque o artigo 1015, quando eu remeto para o inciso diz o que é. Então, eu já falo, eu replico o que está no código. O código falou que é uma decisão sobre tutela, eu vou dizer sobre tutela. Só por eu ter falado que é sobre tutela, eu ganhei 0,40, ganhei mais do que indicar o próprio artigo aqui, que é 0,10. Neste caso, ele pedia a interposição, né, que ela fosse feita em até 15 dias úteis, então tinha contagem de prazo. Afirmar a ausência da probabilidade do direito. Então, olha aí. Na verdade, você fala, como assim a ausência da probabilidade do direito? A ausência da probabilidade do direito da parte autora. Ela não tem direito, ela está falando que ela quer dano moral por algo que não é, já foi reconhecido, né, de forma pacífica pelos tribunais superiores que não há dano moral. Então, ela não tem probabilidade do direito. Então, aqui eu já ganho 0,30. Não há necessidade de autorização do biografado. Professor, onde é que eu vou achar isso? O problema, olha só, depois que você faz isso aí com calma, mas o problema, ele faz menção aos artigos 20 e 21 do Código Civil. Depois você abre o seu Código Civil e veja se tem nota remissiva nos artigos 20 e 21 do Código Civil. Veja se você estivesse fazendo essa prova, se ele já não ia te dar essa dica. Eu acredito que sim. Mas você pode olhar e confirmar no seu código. Tá? Então, essa argumentação aqui você vai achar no seu código. Essa argumentação está aí, é desnecessária. Em razão do regular exercício da liberdade de expressão, conforme artigo 5º, isso aqui também deve estar numa nota remissiva. Você fala, professor, não é verdade. É verdade, é verdade. Olha depois no seu código, você vai ver. Se você tiver um código da RT, tenho certeza que ele vai fazer essa remissão para você. Olha que propaganda da RT, não estou ganhando por isso. Por se tratar de fatos verdadeiros, pessoa notória, pública, fui colocando a fundamentação. Isso tudo eu encontro onde? Já puxei pelo artigo que o problema me deu e dali eu fui buscando mais. Neste caso, vejam, o gabarito está falando aqui que é para pedir efeito suspensivo. Muitos detalhes, Lindomar, muitos detalhes. Mas veja que esses detalhes estão... É isso que eu quero dizer, para ninguém ficar assustado. Onde é que eu ia achar isso aqui? É eu e Deus e o código em mãos. É isso. Estou na prova lá. É eu, Deus e o código. Está no código. Não vou desesperar, mas se eu olhar com calma, eu vou encontrar isso aí. Pode olhar, procure por biografia, procure. Você tem que ir no índice. O índice é igual ao Google. É igual ao Google, só que ao invés de eu digitar, eu vou pegando aquelas palavras-chave e vou procurando no índice. Encontrei um artigo, leio as notas remissivas também. E aí eu vou encontrando. Não se desespere.
Eu acho que esse exercício é bom. A gente falou sobre efeito suspensivo e tutela antecipada. Neste caso, nós estamos advogando para a editora que teve uma tutela que foi deferida pelo pedido do autor. Quer dizer, essa tutela está causando prejuízo ao meu cliente. Então, eu quero obstar os efeitos dessa tutela. Portanto, é o efeito suspensivo. Ó, danos graves, de difícil reparação. Então, professor, eu não vou lembrar disso. Isso aqui está no código, está lá no artigo 300, né? Está lá no artigo 932, e tem mais também. Ó. Olha aqui, ó. Se você olhar para o problema, ele te dá essa pista aqui. Ó. Vê só. Ele fala de perigo de dano irreparável ao risco e o risco ao resultado do processo está na fundamentação da decisão. Mas isso já me acende um alerta aqui na hora de eu redigir a minha fundamentação. E claro que isso aí está nos requisitos do próprio Instituto da Tutela. Né? Então, o pedido é o mais simples, pedir o conhecimento do recurso, pedir a atribuição do efeito suspensivo, pedir ali, repito no pedido. Repito aqui no pedido, sempre repito. Aí eu peço o provimento, agora eu falo do mérito do recurso para reformar a decisão, a fim de que seja indeferida a tutela provisória pleiteada pela parte agravada. Ganhei 40. Juntei as custas ou justiça gratuita. Nesse caso, é uma editora, eu não poderia pedir justiça gratuita para essa pessoa jurídica. Professor, não pode pedir justiça gratuita para a pessoa jurídica? Pode, desde que o problema diga que a empresa, a pessoa jurídica, está passando por dificuldades financeiras. Aí ele te deu essa pista. Se ele não disse isso, eu não posso inventar. Então, tudo bem, recolhe e prepara. Fechamento, local, data e assinatura. São muitas informações, né? São muitas informações. Mas eu acredito que dê para desenvolver, que é possível desenvolver. Deve cair ou petição inicial ou agravo, mas eu estou apostando muito no agravo. Posso estar muito errado, pode não cair. Mas, se eu pudesse apostar em alguma coisa, apostaria no agravo. Bom, então nós vamos encerrar esse nosso encontro de hoje. Um abraço a todos, boa aula, até a próxima. Valeu!